Olá você, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fraternidade entre Leões. No dia de hoje nós vamos tratar sobre a situação dos CACs, a rota turística do tiro em Santa Catarina e também como é que vai ficar essa situação da transição do governo para os CACs. Para tratar sobre esse tema, eu trouxe o nosso amigo Sargento Lima, que é um deputado reeleito pelo estado de Santa Catarina. Bom dia, Sargento. Bom dia. Bom que está entre leões, né? Conversando. Sargento, para nós é uma honra recebermos o senhor aqui. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, Sargento, comentasse um pouquinho da passagem do senhor pela caserna, pela Polícia Militar, e que o senhor falasse um pouquinho do tático, na época que o senhor trabalhou no tático, que o senhor enfrentou. A gente teve uma época de confrontos intensos, né, aqui em Joinville. Queria que o senhor falasse um pouco da sua história. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui entre leões conversando. Isso é muito importante para mim, a gente não perder esse vínculo, né? Apesar que a política ela tem essa característica de afastar a gente, inclusive, da própria família, né? Ela demanda um tempo muito grande, e cada vez que a gente tem a oportunidade de estar entre os nossos ali, isso para mim é importantíssimo, né? Da minha passagem dentro da Polícia Militar, eu tenho uma dívida muito grande com a PM de Santa Catarina. Foi através da Polícia Militar do estado de Santa Catarina que coloquei pão em cima da mesa da minha casa durante mais de 20 anos, né? E a minha passagem pelo pelotão de patrulhamento tático, pelo PPT, né? Quando eu comecei era POI, pelotão de operações especiais, mais tarde mudou para GRT, grupo de resposta tática, depois tarde para PPT. Foi uma das melhores fases da minha vida, né? Um homem ele precisa conhecer seus limites, e dentro desses grupos de trabalho ali que a gente acaba reconhecendo os nossos limites e também reconhecendo a importância que a gente tem que dar para o companheirismo, para a parceria, né? Ali dentro a gente aprende que você sozinho não é ninguém, né? Você precisa de que existam pessoas ali envolvidas nos mesmos objetivos que você, que é de praticar o bem, né? Isso fica muito legal, principalmente quando a gente conversa com pessoas que não são do meio, as pessoas que acabam sendo as clientes do nosso trabalho, né? Aquelas pessoas que acabam de uma forma ou de outra tendo as suas vidas mudadas por um trabalho que muitas vezes é velado, é silencioso, né? Então isso é muito importante para mim, podendo estar num programa que a gente consiga falar sobre o que aconteceu e como que isso reflete para a sociedade, né? Eu acredito muito no nosso potencial. Sempre defendo isso em todos os lugares que eu vou. Santa Catarina tem um capital social chamado segurança pública. Em qualquer outro lugar do país, e eu, óbvio, não estou sendo bairrista com falar de Santa Catarina de forma nenhuma, o empreendedor, seja ele dentro do ramo imobiliário, dentro do ramo empresarial, dentro do ramo agrícola, né, ele busca Santa Catarina para investir por causa do capital social chamado segurança pública. Você vai construir em qualquer estado vizinho aqui, de forma alguma querendo criticá-los, né? O sujeito ele compra um terreno, aí ele constrói um muro, ele põe uma cerca elétrica em cima, ele põe um arame farpado, constrói uma guarita na frente, coloca uma segurança privada, e só depois ele vai começar a construir o galpão dele, colocar a máquina dentro para faturar. Em Santa Catarina a gente vê o contrário disso acontecendo. Primeiro o sujeito constrói o galpão, põe a máquina, começa a faturar, e depois ele vai começar a pensar em segurança. Nós temos também ali excelente contatos dentro do mundo do transporte de cargas. É muito mais barato transportar cargas dentro de Santa Catarina por causa da segurança, né? É praticamente nulo o nosso roubo de cargas aqui no estado, graças a esse nosso capital social chamado segurança pública, e isso aí é um reflexo do trabalho das pessoas que estão lá dentro, do trabalho do homem que faz o trabalho lá dentro, não só da instituição, mas do indivíduo, do policial militar, sabe? Só quem vive nesse meio conhece qual que é a dedicação, né, que extrapola muito ali outras profissões, passa muito adiante disso. Você se dedica de corpo, de alma, de espírito, você não tem piedade da carcaça, você acaba vivendo 24 horas por dia essa realidade, porque é muito envolvente e porque os resultados aparecem. Então a gente não se sente muitas vezes frustrado com o nosso trabalho, porque o resultado ele aparece. Você sabe que em qualquer outro lugar você... Tem uma ideia, hoje eu também sou autor do projeto de lei que cria a rota turística das duas rodas aqui no estado de Santa Catarina. Estou pleiteando junto ao Senado para transformar Irubici na capital nacional das duas rodas. E o que acontece? Hoje,
pessoas de vários estados, inclusive aqui da nossa cidade, da cidade de Joinville, da nossa Manchester catarinense, existem oficinas que são especializadas em ter a garagem para guardar a moto, o mecânico, o sujeito da manutenção, o cara que vende a própria motocicleta, vende todo tipo de acessório para isso. O sujeito vem de São Paulo, desce aqui de avião, vem até a garagem, faz a rota turística dele de moto aqui dentro do estado aqui, entrega a moto dele, ela fica guardada e ele vai volta para casa dele, porque ele não pode transitar muitas vezes lá no estado dele com uma moto que custa 150, 200 mil reais, mas ele pode fazer isso em Santa Catarina. Então olha como que a segurança ela gera emprego, gera renda, né? Então esse capital é que atrai o investidor. Quantas pessoas vendem seus imóveis em outros estados, vêm investir em imóveis aqui em Santa Catarina, vêm morar aqui por causa da segurança. E se você conversar com todos, ele diz, olha, eu posso deixar meu carro na rua, o meu filho vai sozinho para a escola. Então, a qualidade de vida dentro do estado de Santa Catarina tem um débito com a segurança pública muito grande. Por isso da importância dele, né? E para responder a sua pergunta, eu fico muito feliz de ter feito parte da construção dessa muralha no entorno de Santa Catarina. E fui um tijolinho lá um dia. Lá. A gente percebe, né, como o senhor falou, é muito forte essa questão do roubo de carga no Rio de Janeiro. Né? Em Santa Catarina é um estado que foi considerado ali pela Secretaria Nacional de Segurança Pública como a faixa de litoral mais segura do Brasil. Então eu vejo que é uma forma de realmente valorizar os nossos profissionais, trazendo né, pessoas que fizeram parte da história da Polícia Militar, como foi o caso do senhor. Só teria como trazer para nós uma ocorrência que marcou mais o senhor na época que o senhor trabalhou na gloriosa PM? Essa pergunta ela sempre me é feita em todo o programa, né, e eu geralmente decepciono as pessoas. Todo mundo espera, lógico, que a gente teve ocorrência, principalmente na época que eu estive aqui, que era o alto do roubo de carros de transporte de valor, né, do carro forte. A gente teve situações sim, de confronto. Para quem não sabe, no começo até o armamento utilizado em Joinville pela Polícia Militar, dentro dos grupos táticos ali dentro, eram espólios de guerra. Você confrontava com alguém que tinha um AR-15, um FAL, um parafal, tudo isso aí eram espólios de guerra, para você ter uma ideia. De cada confronto a gente acabava, né, trazendo esse equipamento para dentro da PM. Mas a ocorrência que mais me marcou na minha vida mesmo foi uma abordagem a um ponto de tráfico de drogas, bem do lado onde era a antiga Pink House, lá na Baltazar Bush, isso faz muitos anos atrás. Né, e aquela ocorrência ela me machucou muito. A gente entrou numa casa abandonada e tinha uma cama assim, com algumas roupas em cima, sem luz elétrica, tinha uma lâmina d'água no chão, bastante goteira. Uma mãe viciada lá dentro estava vendendo. Né? E tinha uma criança dormindo na cama. E a gente entrou, e você trabalha com, sabe, né? Se você olhar para uma criança, um cara equipado full, com colete, enfim, né? Era inverno, então a gente estava usando uma touquinha ainda. Então, não que cobriu o rosto, mas se você olhar uma criança pequenininha à noite, os homens do nosso tamanho ali, né, pode parecer até um dragão na frente dele, né? E a gente eu peguei aquela criança no colo, que estava na cama ali, um monte de roupas velhas, usadas e tal, que era o único móvel que tinha na casa. E ela falou assim, me leva para sua casa, eu como bem pouquinho. Aquilo me acabou com... Até hoje eu choro ao lembrar disso aí, sabe? Como é que uma criança ali, que é uns 4, 5 anos, olhou assim numa abordagem de madrugada de policiais, num local escuro, um homem fardado, o camuflado era cinza, era mais sinistro ainda, né? Uhum. E ela viu ali uma esperança de sair daquela vida ali, sabe? Então, assim, olha, quantas vezes a gente, na vida da gente... Então, essa foi a ocorrência que mais me marcou mesmo. Essa frase eu não gosto nem de me lembrar dela, do que ela falou para mim aquele dia. Ela falou assim, puxa, uma esperança no fim do túnel. Né? E quem sabe, minutos depois poderia acontecer algo terrível com ela ali, e se não fosse a presença, né, nossa, de estar indo lá ver o que está acontecendo, né? Eu não sei o que poderia ser do destino dela. Óbvio, foi feito todo o encaminhamento que a gente faz mesmo, acionamento de conselho tutelar, enfim, tudo isso. E a gente viu que a gente realmente não é uma batalha contra o crime, é uma batalha contra o mal. Né?
E isso, todo policial tem, quando sai de manhã de casa, tem que falar assim: olha, eu não estou lutando contra o crime, contra problemas sociais, eu estou lutando contra o mal personificado mesmo, é o demônio que existe lá fora mesmo. Então a gente sabe que nossa luta não é só contra a carne, é contra o espírito também, né? Então ela é muito maior. E na política não é diferente, a gente também vê injustiças, né? E cada vez eu me reforço desse conceito aí de que a gente não está lutando contra um criminoso comum, a gente está lutando contra o maligno mesmo. Deputado, em relação aos CACs, né? O senhor tinha proposto há tempos atrás a criação da rota turística do tiro, né? Para que ela se tornasse lei. E agora, na opinião do senhor, como é que vai ficar agora em relação a essa transição do governo e o que vai ser feito para se manter essa proposta da transição da rota turística do tiro? Primeiro que a gente tem que preparar para tirar as escamas dos olhos das pessoas. Elas começarem a enxergar a atividade do tiro como uma atividade como qualquer outra. Nós temos aqui os passeios do barco pirata, a gente tem a nossa praia, tem a rota do vinho, aqui no estado de Santa Catarina, rota dos vinhos finos de altitude, enfim. E quando eu criei essa rota turística do tiro, muitas cidades no nosso estado, elas têm belezas naturais maravilhosas mesmo, tem lugar que compensa você ir passear. Aí nós temos as nossas festas de outubro, né, a Outubro, e que não acontece somente em Blumenau, para quem não sabe disso, as festas de outubro, devido à cultura germânica que é muito forte, aqui acontece festas de outubro em várias cidades do estado de Santa Catarina. Nós temos as nossas Schützenfest, que é as festas do atirador, que também não acontece somente em Jaraguá do Sul, né? Nós temos clubes de tiro, e o clube mais antigo da América Latina está aqui no estado de Santa Catarina, está na cidade de Brusque, tradicionalíssimo mesmo. Então foi uma oportunidade que a gente estender a outras cidades, por exemplo, que não tem uma praia, não tem um litoral, cidade lá do Centro-Oeste, do nosso Planalto Norte, do nosso extremo oeste, de oferecer uma possibilidade mais de ganho para aquela cidade. Você não tem uma praia, mas você pode ter um clube de tiro lá, então, que atraia isso, né? Então a ideia principal foi essa mesmo, assim, fomentar o turismo e dar oportunidade de se explorar o turismo por municípios. Eu sou municipalista, eu sei que a vida acontece, as coisas acontecem dentro do município, então essa foi uma delas. E em segundo lugar, porque a gente tem uma visão empreendedora também, e algo que estava em ascendência, né? Até a manifestação lá do candidato ao Senado, que acabou sendo reprovado pelas urnas, o Flávio Dino, candidato ao Senado lá pelo estado do Maranhão, se não me falha a memória, né? E ele colocou no portfólio dele, elencou nas suas prioridades, assim que o governo Lula assumisse, ele como ministro da Justiça, criar barreiras ali, inclusive derrubar decretos, né, que foram assinados pelo presidente Bolsonaro, que facilitava a flexibilização de acesso a armas de fogo. Então, hoje o investidor do tiro, ele se encontra inseguro, sim, ele tem muito medo, e tem muito medo com razão. Claro que a gente sabe que a pauta desarmamentista é uma pauta do presidente, que assumiu a frente do governo federal lá em Brasília, e isso aí traz um certo receio, e pode ser algo que venha assim a nos prejudicar no estado de Santa Catarina, e muito. Eu tenho vários amigos meus que trabalham, que vendem armas de fogo, que falam de munição, que trabalham com arma de pressão, que trabalham com tiro de seta, que trabalha com tiro olímpico, que tem as pistas de treinamento tático aqui dentro dele, competição de PSC, e detalhe, só quem não conhece esse mundo armamentista não sabe o quanto que ele fatura no Brasil inteiro. Hoje estima-se quase 2 milhões de pessoas no nosso país têm um envolvimento direto com tiro, e a partir daí conseguem sustentar suas famílias, trabalhar, investir, né? Nós temos lá nos Estados Unidos o Texas, né, que é a meca do tiro para qualquer atirador. É um estado que fatura muito com isso, ganha muito dinheiro com isso. E para o leigo entender, cada vez que você atira num alvo metálico lá, faz um barulhinho, não faz? Sim. Pim! Cada vez que você escuta aquele barulhinho, cai uma moeda no cofre do estado. Não é um lugar onde você sonega impostos, não tem como sonegar.
Existe uma regulação muito grande, desde o Sigma, Sinarme, do que envolve a comercialização, inclusive de munições. Então, cada vez que um tiro é deflagrado dentro do stand de tiro, caiu uma moeda dentro do cofre do Estado que vai ser utilizada no quê? Em saúde, em segurança, em educação, em planejamento. Né? Então, quando a gente começar a tirar as escamas dos olhos e começar a demonizar politicamente uma atividade que é extremamente lucrativa, aí sim as pessoas vão começar a compreender que ali nós podemos ter uma forma de ganhar, de dar ganho ao Estado para que ele possa investir, inclusive até em saneamento básico, sem impactar a natureza. É um lugar onde você não trabalha com pessoas que trabalham na informalidade. Não existe informalidade dentro do mundo do tiro. Até se você for um instrutor, você tem que expor a sua imagem, senão você não vende o teu trabalho, que é a tua prestação de serviço como instrutor. Então eu estou muito apreensivo também, juntamente com todos esses investidores, né, dentro de lojas de armas, clubes de tiro, enfim, isso aí me preocupa bastante. Óbvio que a gente acabou elegendo uma bancada de direita muito grande, né, com 98 deputados praticamente. A gente espera que isso aí resulte em alguma coisa lá dentro, lá para poder trabalhar com um método de frenagem lá dentro dessas derrubadas de decreto, que não tem nenhum outro objetivo a não ser um objetivo político e mesquinho em cima de um esporte, em cima de uma atividade de lazer e em cima de com a mais absoluta certeza, uma forma de se aferir lucro para arrecadando impostos. Em outras ocasiões aqui no canal a gente já debateu sobre a questão das armas, né? Que é muito difícil a pessoa adquirir a arma, ela tem todo requisitos para cumprir para se conseguir isso. E a gente percebeu também que houve, 2019 para cá, uma redução imensa na relação à aquisição, compra de arma de fogo e redução dos crimes. Porque, sabendo a opinião do senhor, acha que as armas de fogo elas ajudaram a reduzir, a coibir esses homicídios? Com a mais absoluta certeza, né? É aquele nosso ditado, o predador morre de fome quando a caça está provida de agarras e dentes, enfim, né? Mas não é só isso. É um processo que eu gosto de ir adiante disso. A evolução cultural que acompanha isso. Se você vê as maiores economias, né, a grande parte das maiores economias são armamentistas. Ela começa com tiro, tudo bem, o assaltante ele vai ter receio de assaltar alguém que possivelmente esteja armado, tudo bem. Isso é a ponta do iceberg. Tem que ver o no bojo do que tem por baixo disso aí. Hoje, se você quiser, vai ser impossível alguém que não tenha um mínimo de escolaridade suficiente adquirir uma arma de fogo. O que força o sujeito, inclusive, a se especializar. Você quer ser instrutor hoje, você tem que se credenciar. Você quer abrir um clube de tiro na tua cidade lá dentro, você tem licenças e alvarás que são municipais, licenças e alvarás que são estaduais, licenças e alvarás que são federais. Você precisa dessas pessoas que elas se especializem nesse assunto. A criminalidade ela tá diretamente envolvida com um baixo padrão de uma sociedade mesmo. Quanto mais pobre, mais violento. Quanto mais ignorante, mais violento. Quando você começa a trazer essas pessoas para uma outra realidade, aí sim você diminui automaticamente a violência. Não é pelo medo de tomar um tiro, é porque a sociedade evoluiu em si. Isso é o que reduz a violência. Nunca se falou tanto de política como se fala hoje, como no passado. Por que no passado, alguns poucos anos atrás, 10, 12 anos atrás, havia explosões de violência, de crimes extremamente violentos, né? Ações violentíssimas do novo cangaço, crimes assim, que beiravam situações de guerra em cima de rodovia, na hora de você assaltar transporte de valores, sequestros violentíssimos. Então, por quê? Porque quando você faz com que a sociedade evolua, você está freando a violência. Isso é explícito, né? Se uma cidade começa a ter um padrão de vida melhor, porque está explorando, por exemplo, o turismo da armamentista, né? Você começa a explorar um turismo rural, as pessoas começam a ter um poder aquisitivo melhor, você para a violência. Caso contrário, isso não existe. A arma, ela repele, né?
o instinto de sobrevivência do cara fala, não assalta quem está armado. Bom, legal, ali está com ferro na cintura. Eu não vou abordar esse cara. O bandido também não é burro. Só que poderia nem chegar na situação de haver um assalto se a gente conseguisse fazer com que as pessoas evoluíssem e compreendessem que essa evolução econômica ela dá através de uma evolução cultural também, que ela vem através de tudo isso, e o mundo do tiro está inserido nisso, como uma forma de se explorar financeiramente, como uma forma de aprimorar a técnica. Então eu não consigo entender como tem pessoas que não chegaram a essa conclusão ainda. Por que numa cidade onde tem, vamos ver os nossos índices, isso é número, vamos falar, beleza, Jaraguá do Sul, Brusque, índices baixíssimos. Baixíssimo de violência, porque culturalmente é a cidade onde tem mais maior número de clubes de tiro, onde se atirar é uma tradição. Não é só uma questão de repelir com o disparo da arma de fogo, é uma questão cultural. Você eleva o padrão cultural, você eleva o padrão socioeconômico, acabou a violência. E a arma de fogo está dentro desses itens do padrão cultural que tem que ser elevado. Eu vejo que o Sul, no geral, né, os estados do Sul, ele tem essa característica muito forte familiar, né? Um atirador familiar, um agricultor familiar. Eu acho que isso fortalece muito, né, os nossos vínculos sociais. Deputado, em relação, né, a emendas parlamentares, eu gostaria de saber do senhor o que foi feito em Joinville no ano 2022 e qual que é a perspectiva do senhor para 2023. Num primeiro mandato, eu posso dizer assim, que nós estamos aí entre o top dos top 5, entre os 5 deputados que mais enviaram recursos para a cidade de Joinville. Nós acabamos agora, no último dia 16, de fechar as nossas emendas parlamentares. Elas acompanham o orçamento do Estado, do que foi, então, por isso que ela aumenta de um ano para o outro, também pode diminuir, óbvio, né? Tomara que ele sempre aumente, não vamos ser pessimistas, né? Mas em relação à segurança pública, o que nós conseguimos encaminhar vai desde de fuzil para o BOP, viaturas para a Polícia Militar. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente nós somos, o nosso gabinete é responsável aí pela construção de praticamente 4 bases da Polícia Militar no Estado, locais assim onde os policiais estavam em locais insalubres, não eram prédios próprios. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar ali é de Irineópolis, né? A gente construiu de ponta a ponta a base deles lá. Dentro aqui de Joinville, nós temos reformas estruturantes que foram feitas, né? Que muitas vezes não se sabe quem que fez aquilo ali. A gente conseguiu aquela parte, você bem conhece o 8º Batalhão, que estava totalmente destelhada, foram 2 vendavais na sequência ali dentro, a gente conseguiu cobrir isso com dinheiro de emendas parlamentares. A gente quer que o nosso auditório lá também ele passe por uma reforma. Dentro do auditório que você aprende, onde você faz seus simpósios, suas reuniões, né? Nós temos aqui o pátio do 17º Batalhão, que a gente tem que arranjar também condições ali de deixar ele apresentável, né? Porque é um batalhão da Zona Sul de Joinville. Então, não só aqui, viaturas para Balneário Barra do Sul, viaturas para São Francisco do Sul, o telhado de Garuva também, lá da base da Polícia de Garuva. Então, muitas vezes a gente está atrelado nas emendas, mas as políticas que a gente adota também são muito importantes. Eu quero ano que vem participar efetivamente da construção financeira de um projeto que envolva uma coisa mais, que consiga dar para as forças de segurança uma captação de recursos fixos. Um exemplo disso é o duodécimo, que são dinheiros que são destinados aos poderes, né? E uma parte dele também vai para o UDESC. Por que a gente não, é um plano meu também, assim, é uma vontade minha, né? Por que não se fraciona um recurso engessado para a segurança pública, como acontece para a educação? Então você teria essa obrigatoriedade de estar realmente elevando esse capital social que nós temos, que se chama segurança pública, né? De verdade, com boas intenções se faz muita coisa, mas sem dinheiro não se faz nada, né? O que precisa de dinheiro? Nós precisamos de dinheiro para manter esse padrão de estado mais seguro, de faixa litorânea mais segura, de local perfeito para investimento, para poder se viver, se morar em Santa Catarina. Então, em relação a emendas, assim, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu acredito que somente para dentro dessa área já passou tranquilamente dos 4 milhões de reais que a gente está trabalhando com isso, e é justamente onde precisa,
né? Onde vai trazer dignidade para o policial lá lá do nosso amigo Teles, lá assim, Timbó Grande, lá construindo mais uma base, com um parquinho na frente para as crianças, para ter interação da cidade com a polícia militar, né? Ah, não tem criminalidade lá. Quando fala assim, olha, mas Lima lá não tem criminalidade. Falei, então vá lá e faça um elogio para aqueles polícias. Ah, na hora, né? Se não tem, é porque o cara está trabalhando. Exatamente. Né? Então, baixou os índices aqui, eu acho que não precisa, aí que precisa mais ainda, que é para manter esse índice de criminalidade baixo. Então, cada vez que eu vou numa cidade, eu falo assim, olha, aqui não tem crime. Falei, já fizeram um elogio para os polícias lá? Não. Já foram lá, dar parabéns para os caras, levam lá um bolo, uma cuca lá na base dos caras e fala, gente, obrigado, tá? Fechamos mais um ano perfeito. Né? Então, o nosso é trabalhar muito para não dar nada, né? Então é isso que é feito em Santa Catarina, não tem outra receita mágica. E para trabalhar muito e não dar nada, precisa de dinheiro. Então eu gosto muito desse lado. Muitas vezes as pessoas falam, você vai pouco para o foco da segurança pública. Eu falei, não, eu quero dinheiro para a segurança pública. Nós não fazemos nada sem dinheiro. Você precisa de um uniforme bacana, só quem usa um coturno muito bom sabe qual que é a diferença entre um coturno ruim e um coturno bom, quem está com uma farda que te deixa confortável, um colete anatômico que calça bem em você, uma viatura boa, você transforma ali 12 horas ali num calvário, se você quiser. Um coturno ruim, uma viatura ruim, você vai para sofrer para a rua. Né? E você também pode transformar aquilo ali no céu, se você quiser. Né? São 12 horas de conforto, aí você consegue manter 100% do teu foco no teu trabalho. Então, eu mantenho muito essa minha política aí de falar assim, eu poderia me infiltrar mais nisso? Poderia. Mas para isso aí tem atribuições, para isso tem comandante geral, comandante de região, comandante de batalhão, isso aí eles são pagos inclusive até para desenhar estratégias, né, sobre segurança, para isso eles existem, e como político eu vejo muito que eu tenho que ser um canal de trazer recursos para dentro da instituição. Bom, deputado, a gente tem uma outra situação que é a questão do ICMS no combustível, na gasolina, né? Antes mesmo do governo federal propor essa redução do ICMS, o senhor propôs essa redução aqui em Santa Catarina. Eu gostaria de saber em que pé está essa proposta do senhor aqui na Assembleia Legislativa. Bom, a gente acompanhou a linha do óbvio, né? A gente vai trabalhando. Por isso que a gente fala assim, é gostoso conversar com a polícia, que a gente está sempre preocupado com o que pode acontecer de ruim lá na frente. E quando nós estamos em uma boa situação, e foi o que aconteceu em 2020, 2021, o estado de Santa Catarina, ele ficou numa situação financeira muito confortável. O governo do estado ficou deitado em cima de um colchão financeiro que lhe dava a oportunidade de fazer investimentos. Tanto que mais tarde o próprio ex-governador Carlos Moisés teve a ideia do Plano 1000. Inclusive eu sou um dos que representaram justamente pela inconstitucionalidade desse projeto do Plano 1000, né, que não é assim que se faz política, né. Então, mas voltando à pergunta, nós estávamos vivendo 2020, 2021 uma situação financeira muito confortável. Foi a época que o combustível chegou num preço elevadíssimo, né. Então, o ICMS, ele tinha que acompanhar um movimento que foi feito pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro. Ele chamou o governo do estado também para a responsabilidade. Olha, governadores, eu estou aqui zerando aqui os impostos federais do combustível. Seria uma responsabilidade zerar esses impostos também aqui no ICMS, que é o Imposto Estadual, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, aqui no estado de Santa Catarina. Mas poderia se diminuir consideravelmente ele. Quando a minha proposta ela estava por prosperar dentro da casa, o próprio governador do estado acompanhou, por força de decreto do governo federal, a alíquota de 14% em cima do combustível. Então ele perdeu o sentido dele, porque o meu objetivo já foi alcançado. Como o meu objetivo não era soltar foguete, fazer pirotecnia em cima de algo, a ideia foi minha, a intenção não é ser parte da ideia. A situação é que baixasse realmente lá na bomba o valor do combustível. Então, como ele acompanhou por força de lei federal a redução do ICMS ali, o meu projeto foi contemplado. Então, automaticamente ele perde a razão dele mesmo ali. Eu apresentei antes isso porque a gente também fez uma contabilidade, a gente fez um trabalho em cima disso, que não se perderia tanto, tendo em vista que
2020 e 2021 foram anos maravilhosos para Santa Catarina. Muito dinheiro do governo federal foi injetado aqui dentro, né? E quando eu falo de injetado, quanto que o Bolsonaro mandou para Santa Catarina? Cara, começa a fazer a conta a partir do que se ganha com o auxílio emergencial dentro do estado de Santa Catarina. E esse é um dinheiro novo que vem. O que é um dinheiro novo para quem entende um pouquinho menos de economia? O nosso dinheiro ele fica se retroalimentando dentro do estado. Você ganha o teu salário do estado, você paga o cara da padaria, o cara da padaria paga o imposto, esse dinheiro ele volta para dentro do cofre do estado e ele fica aqui dentro se retroalimentando. O dinheiro do auxílio emergencial é um dinheiro novo, que ele entra dentro desse ciclo aqui, ele faz inchar, ele faz crescer, é igual o dinheiro do turismo, não é um dinheiro que está circulando dentro de Santa Catarina, o cara traz de fora e gasta aqui dentro, né? Então, o meu projeto esse perdeu a força, perdeu a razão de existência quando o governador do estado obedeceu uma lei federal para a redução do ICMS. Veio recurso de fora, mais de 5 bilhões de reais foram inventados diretamente. Ninguém pagou um centavo, nenhum governador, nenhum prefeito pagou um centavo por uma vacina comprada, né? Mais ainda, né? Óbvio, nós estamos longe de uma perfeição, por isso que eu defendo tanto o Pacto Federativo. Santa Catarina é o 5º estado da federação a enviar recursos para o governo federal. E olha que nós somos só 1,2% do território nacional. Santa Catarina é desse tamanhozinho, 1,2% do território nacional. E nós somos o 5º estado a enviar recursos para o governo federal. E quando eles voltam, ele está lá em 21º, 22º. E o Pacto Federativo é a gente equalizar isso aí, a gente botar isso numa balança. Você é o 5º a receber, tudo bem que a gente compreende que tem estados deficitários no norte, no nordeste. Mas de verdade, falar bem o português, claro, a gente tem que pensar na gente também. Não é para poder cortar lá a fonte deles lá em cima, mas que a gente consiga elevar isso um pouquinho. Vão ser o 12º a receber, o 10º a receber novamente. Para quê? Porque o que acontece é aquela história que a gente fala do colono que acaba matando a vaca de fome para economizar ração, achando que ela vai continuar dando leite. Sabe? Então Santa Catarina ela tem esse problema. E o dos combustíveis foi bem isso. O projeto foi apresentado, ipsis litteris, igual que o governo federal apresentou, por questões político-partidárias ele foi freado dentro da Assembleia, ele não prosperou lá dentro, ele foi segurado, né? Os outros deputados que trabalham em base governista seguram ele, defendendo o governo Carlos Moisés para que ele pudesse arrecadar cada vez mais, chegava a 22%, 23% que arrecadava de CMS em cima, e ele enchendo os cofres do estado. Quando o governo federal do Bolsonaro falou, não, vocês vão reduzir para 14%. Aí ele foi obrigado por força de lei a reduzir. E o meu projeto deixou de prosperar, mas graças a Deus o objetivo foi alcançado. Se foi por mim ou pelo governo federal, isso não se conta, né? O lucro não é do pai da criança, mas o lucro é de quem ia abastecer e conseguia ver a diferença do preço da bomba. A gente chegou a pagar R$4,45, R$4,50 no litro de gasolina. A gente tem outra situação também, que é a questão do turismo, né? Falamos agora do turismo de Santa Catarina, das praias. A gente percebe muitos arrastões nas praias cariocas. São Paulo agora está tendo em São Vicente muitos arrastões. O senhor entende, na opinião do senhor, né? Esse reflexo da forte do turismo em Santa Catarina, isso também é reflexo da segurança pública de Santa Catarina? Muito forte mesmo. E é reflexo do trabalho de poucos, tá? Poucos. Eu quero também tirar aproveitar aqui o teu programa para a gente falar aquilo que precisa ser dito. Eu não sou contra programas sociais de forma alguma. Eu simplesmente não gosto de construir trampolim político para ninguém, principalmente em cima da fome, da desgraça, da pobreza, da dificuldade que os outros passam. O que acontece é que o assistencialismo pirotécnico que alguns fazem acaba servindo de imã para poder atrair pessoas migrantes de outro estado para dentro de Santa Catarina. A gente sabe muito bem como que as coisas começam, elas não começam numa avalanche, elas começam num gotejar. Daqui a pouco o sujeito vem para cá, ele se sente à vontade porque tem uns 35 programas esperando ele, para ele poder ter casa, comida,
ter um lugar para dormir, um local para almoçar. Então ele se sente confortável de ficar no semáforo, ficar pelo centro, ficar transitando ali dentro. Esse gotejar constante acaba inundando. Quando isso se transforma não só num caso esporádico de 2 ou 3 pessoas desafortunadas, e isso começa a falar assim, não, pode ir para Santa Catarina, que lá você tem casa, comida, igual do programa do César Souza, é casa com carro na garagem, e você vai conseguir isso. Essas pessoas vão chegar aqui e ver que a realidade é outra. Eles vão ser assistidos enquanto moradores de rua. Onde você vê pessoas que existem moradores de rua, o traficante ele é um empreendedor. Ele é um negociante, isso você tem que olhar para ele dessa forma. Ele vai olhar lá dentro do cliente dele, ele vai falar assim, eu vou botar um ponto de vendas aqui. Acabar cooptando essa pessoa. Cooptando, ou para vender ou para como consumidor do produto dele, ou as duas coisas. Como eu falei, nada começa de uma avalanche, começa de um gotejar. Todo esse pessoal tem que morar em um lugar. Daqui a pouco começa a ter problemas de invasão. Daqui a pouco você tem que estar legalizando terra de invasores. Daqui a pouco esse pessoal todo não vai conseguir se sustentar somente com assistencialismo e com o tráfico. Eles vão ter que partir para outras atividades. Quando você vê, se formou uma grande área irregular, já se morou, que é difícil de patrulhar, difícil de você transitar por ela. Eu acho bacana um programa que a polícia mesmo assiste, que ele sabe das dificuldades que você faz, que é andar numa viela, num local escuro, onde a iluminação é com gato, onde você está criando um ambiente propício para ferver a criminalidade lá dentro. Aí você, lógico, tem a revolta daquelas pessoas, que é natural, ninguém se sente bem morando num lugar ruim. Aí você tem os problemas sociais, aí começa a vir aqueles aproveitadores, que eu digo, são aqueles que querem faturar politicamente em cima disso, porque conseguiu um curral eleitoral ali fechado para ele. Daqui a pouco, então tudo isso assim, são processos que começam com um gotejar. É dentro desse trabalho que nós temos que trabalhar, não deixar chegar nesse ponto de gente ter medo de estar dando uma praia e ter um arrastão de 50 pessoas levando tudo que tem pela frente. Enfrentamento com a polícia. O enfrentamento para mim é quando o ponteiro chegou lá no vermelho. Quando um criminoso ele se sente confortável para enfrentar a polícia, é porque a gente já está numa situação crítica. Ele tem que ter certeza da eficiência do Estado. Mesmo sendo criminoso, ele tem que falar, cara, se eu for preso, eu vou preso mesmo. Não vai ter enrolo. Pô, e se eu atirar contra esse cara, ele vai atirar de volta mesmo. Então eu volto naquela máxima antiga, ou cadeia ou cemitério. O cara tem que viver em cima dessa dúvida o tempo todo, quando ele vai se enreda para o mundo do crime. Agora, se você fala assim, olha, em vez de ser cadeia ou cemitério, você oferecer para ele, não, tem o tratamento, tem o salão de beleza, tem o podólogo, tem a manicure, pedicure, tem alguém, um pastor vai segurar na tua mão e vai rezar por ti, um padre vai te benzer. Ele fala assim, o que eu tenho a perder me envolvendo com o crime? Absolutamente nada. Nada. E se você for realmente um criminoso quanto o máximo, pode ser até um ministro do presidente aí no dia. Deputado, na opinião do senhor, o senhor acha que a gente está enxugando gelo hoje em razão dessa impunidade que se gerou com a legislação? O senhor acha que se a gente tivesse realmente assim, está escrito que a pena é 4 anos, o cara vai cumprir 4 anos, ele temeria mais? Ou o senhor acha que não, a gente poderia mudar, passar para outra situação? Um determinado deputado se elege com voto, ele fala assim, olha, eu sou a favor da liberação das drogas, eu sou a favor das políticas sociais e estabelecimentos penais. Qual é o público dele? Quem é o eleitor dele? Usuário, traficante, bandido, e ele elege esse tipo de gente. E esses caras são os caras que infelizmente têm a caneta para desenhar as leis, para influenciar politicamente. Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza que grande parte do trabalho que um político deixa de fazer, quem conclui ele lá na rua é o PM com o fuzil na mão. Cada vez que um político erra, o policial tem que trabalhar lá na rua. Por quê? Porque ele cria condições para proliferar o eleitorado dele. Simplesmente isso. Ele cria essas condições, ele deixa aberturas, brechas. Né? Quem disse que um dia... eu gostaria de alguém me falasse qual a utilidade de uma audiência de custódia. Para que serve aquilo?
etapa a mais, é uma burocracia a mais, é um degrau a mais que você tem que subir. Política de desencarceramento. Vão desencarcerar. Acharam a solução para o problema de superlotação. Qual? Soltar. Eu também vejo dessa forma que a gente, ao invés de construir presídio para manter esse povo lá, a gente bate na tecla que tem que desencarcerar. E são justamente nessas saídas temporárias que a gente vê aumentar bruscamente os furtos, os roubos, o próprio tráfico nas apreensões. Se você vai no médico, o médico faz um procedimento errado, você pode processá-lo? Sim. Se o Estado falhou em soltar um cara que é notoriamente perigoso e colocou na rua e ele te causou dano, atirou e você perdeu a mobilidade, você vai processar quem? Exatamente. Eu vejo outra coisa também que a gente está vivendo agora, né? Era para se viver num Estado democrático de direito e a gente está vendo agora num determinado período da República que não se pode questionar o gestor público. Vamos falar da caixinha de Pandora, né? Não se pode questionar determinadas instâncias, ou é por causa daquela febre do gato, vamos dizer assim, para não falar o nome do vírus, ou é por causa da caixinha de Pandora. O senhor acha que se tivesse mais transparência para essas esferas dos deuses, né, isso poderia mudar no Brasil? Muda. Se você tem um ditado que diz que tem um jabuti em cima do poste, ninguém sabe como ele chegou. Ou foi enchente ou foi mão de gente. Ele não chegou lá sozinho. Exato. Então a tartaruga, ele não chegou lá sozinho. Mesmo quando você fala, não precisa ter medo de falar o nome de ninguém não. Tu pergunta, como é que o Alexandre de Moraes chegou lá? Ou foi enchente ou foi mão de gente. Alguém colocou ele lá. E esse alguém que coloca essas pessoas em locais que podem mudar a vida de um país, chegam lá através do voto. Por isso que eu reforço a importância da política. Reforço. Ontem mesmo estava dando uma palestra, estava tendo a Texas Tiro aqui em Balneário Camboriú, uma feira de armas de fogo. Estava intimando o pessoal lá, falou assim, vocês vão ter que chegar uma hora que vocês vão ter que decidir o que vocês querem da vida, politicamente falando. Ou eu vou votar sempre nos mesmos fanfarrões, falastrões, que têm interesses que não são nem exclusos, são explícitos interesses deles, o que eles querem com o voto deles, ou vocês votam em gente que defende a bandeira de vocês. Porque quem colocou você precisa de indicação para o TRF4, você precisa de indicação para tudo. Ninguém chega lá nos últimos meses dentro do judiciário se você não teve algum tipo de ajuda política para chegar lá para montar essa estrutura. Agora pergunta para mim se eu indicaria um sujeito desse para alguma coisa. Não desejo mal para ele de forma nenhuma, como não desejo para ninguém. Meu coração está desprovido desse tipo de maldade aí. Mas no meu entendimento jamais estaria lá, não passaria nem perto. Vai advogar, vai trabalhar lá, vai ser advogado do primeiro comando da capital. Nós estamos vivendo desse Estado democrático de direito, todo mundo tem direito a uma defesa contraditória. Viva lá feliz com sua turma. Mas politicamente você não pode eleger pessoas que têm a capacidade de indicar pessoas erradas para os locais errados. Tudo isso é construção. Tanto que o próprio Alexandre de Moraes é indicação de quem? Do Temer, sim. Isso. O Temer chegou lá através de voto. Então a gente enfia a faca em cima do nosso próprio joelho. O Brasil tem que parar com isso, de trabalhar contra si quando vai para a urna. Né? Minutos antes vai no banheiro, então deixa de fazer aquilo que era para fazer no banheiro, fazer na urna, ele acaba trocando a bola. Sabe? Antes de ir para a urna, eu falo assim, eu já fui no banheiro de manhã, estou comendo fibra, tomando bastante água, e depois vai para a urna. A gente tem uma outra situação ainda batendo nessa tecla da segurança pública, né? Esse governo em transição, que teoricamente ele vai poder nomear 2 ministros pro STF, que vão seguir as mesmas pautas, né? Esse encarceramento em massa, isso tudo que a gente sabe. Ele vai poder também nomear mais 130 juízes, se não me engano. Só acha que essas medidas, elas vão impactar na segurança pública? Diretamente.
E cada vez que um eleitor do 13 for vitimado pela violência pública, ele tem que fazer um L com a mão. De verdade, eu não sinto piedade. Trabalhou para isso. Trabalhou para isso. Cair na conversa da picanha, tudo bem. É aquele eleitor mais hipossuficiente, mais pobre. Tudo bem ele cair nessa conversa. Mas quando eu vejo alguém que foi falquejado ali nos bancos de uma faculdade, fala assim, olha, eu vou votar num cara desse aí, eu fico me questionando mesmo ali se não é por nenhum tipo, é por maldade mesmo. O cara está fazendo isso para poder ver o oco mesmo, como a gente costuma dizer. Eu quero ver até onde vai essa porcaria mesmo, sabe? Então, isso vai influenciar na nossa vida com a mais absoluta certeza. Temo pela segurança dos meus irmãos militares, policiais, temo mesmo. Daqui a pouco vai ser... Você está fardado, vai virar um alvo, como já é no Rio de Janeiro. Você tem que esconder farda dentro de casa, esconder toda a documentação. Aí é só ver quem foi o governo do Rio de Janeiro durante muitos anos lá, que a gente vai chegar na conclusão do porquê que o Estado chegou naquele jeito. Começou lá com o Leonel de Moura Brizola e terminou ali no pezão. Né? O Estado do Rio de Janeiro já pediu mudas de cano fantástico 5, 6 vezes ali de tanto prender governador. Vários governadores. Uma fieira, uma atrás do outro. Deputado, o senhor é autor de um projeto de lei que impedia o Estado de contratar as empresas ficha suja, né? Ou alguma que tivesse, de alguma forma, cumprindo uma condenação judicial. O projeto do senhor foi derrubado nas comissões da LESC e não chegou ao plenário. Eu queria saber do senhor por que isso aconteceu no nosso parlamento e tendo em vista que essa proposta era para proteger o Estado. Empresas, para celebrar contratos com aquilo que é público, o meu projeto foi muito simples. Se ela já foi processada no âmbito federal para prestar e celebrar contratos com o governo federal, ela estaria automaticamente impedida de prestar serviços e celebrar contratos com o governo do Estado. A justificativa foi a mais esdrúxula que eu já ouvi na minha vida. Se for assim, a gente não faz negócio com ninguém. E por isso ela foi derrubada. Não por ser inconstitucional, mas derrubado por número de votos mesmo dentro das comissões. Se a gente não for fazer negócio com quem já sofreu algum tipo já foi processada, né, por malversação contratual, por não cumprir prazos e regras, por excesso de aditivos, enfim, são vários, um leque de coisas muito grandes ali que faz com que uma empresa não seja celebrado concurso com ela, contratos com ela. E o meu projeto ele tinha esse cunho e foi derrubado justamente por isso, porque segundo o entendimento de alguns deputados que chegaram lá pelo voto, como eu falei, foi mão de gente que colocou lá. Se não fizer negócio com empresas assim, você não faz negócio com ninguém no Brasil. Deputado, o senhor tem também um projeto que cria políticas, né? Hoje se fala muito em globalização, em políticas verdes. O senhor tem um projeto de lei que cria a política do hidrogênio verde em Santa Catarina, que é uma matriz para gerar energia limpa. Eu queria saber do senhor, né, como é que está essa proposta, com que pé que está essa tramitação desse projeto? Bom, até brincando, porque antigamente eu falava que o Bolsonaro era o capitão Nióbio, né, e Santa Catarina tinha o sargento hidrogênio. Né? E é verdade. Nós estamos lá no estado de Ceará. Por uma brincadeira, acabaram recebendo de recursos internacionais mais de 40 milhões de reais para investir justamente nessa política de exploração do hidrogênio verde. Apresentei o projeto do Estado de Santa Catarina. Ele está agora em poder da deputada Paulinha, do Podemos, né? Podemos. Do partido Podemos, está sentado em cima desse projeto lá e não vai para frente. Nós temos empresas que estão interessadas na exploração do hidrogênio verde dentro do nosso estado. Para quem não sabe, o hidrogênio verde ele precisa de uma fonte primária, através de um efeito químico chamado hidrólise. Ele pega essa fonte primária, que seria pode ser hídrica, pode ser inclusive através lá do combustível fóssil, do carvão lá do sul do estado, e a partir daí potencializar e aumentar muito mais essa energia, que seria capaz, como se fosse o potencializador de energia. Você cria mais energia a partir de uma fonte primária, através de um efeito químico chamado hidrólise, né, que é uma série de reações químicas na água através de choque, enfim, né, é bem bacana mesmo o lance. E lança vapor de água na atmosfera.
Por que eu tenho essa preocupação muito grande? Que a partir de 2030, todos os países da Europa, eles vão começar a cobrar dos países que eles importam alimentos. No nosso caso, Santa Catarina, nós temos aqui a nossa proteína animal, né, que é um dos carros principais do nosso agronegócio. Eles vão começar a cobrar isso. Senhor Santa Catarina, como é que é a fonte lá de energia de vocês lá? Ela é limpa? Como é que é? Entendeu? Aí a gente vai falar o quê? Porque não, a gente está lá dentro da caverna, explorando combustível fóssil, ferrando com o solo, com a água e com o ar. Então, a partir de 2030, a Europa vai começar a cobrar isso dos seus fornecedores de alimento. Qual a matriz energética lá na tua região? E quem estiver, né, explorando formas de energia limpa, vai ser aqueles que vão conseguir colocar preço no produto e vender seu produto. Então, eu tenho essa preocupação. A política, ela não pensa para hoje, não pensa para amanhã, ela pensa para daqui a 10, 15 anos. E 2030 está aí. Exatamente. 2030 está aí. Então, é bom a gente começar a pensar nisso aí, né? Eu sou um entusiasta desse assunto, né? E também para poder provar, falar assim, olha, mas você mexe com rota do tiro, rota da moto, é hidrogênio verde, você trabalha com visita escolas, é que eu quero provar para todo mundo que vale a pena você votar no militar. Nós já tivemos uma decepção com o Carlos Moisés, uma decepção, o catarinense não quer nem saber mais. E eu tenho uma missão duplamente pesada, que é conseguir provar para as pessoas, falar assim, olha, você pode votar sim no Sargento José, você pode votar no Sub João, você pode votar no Coronel Cláudio, vai fazer excelente trabalho. Então a gente tem que resgatar isso que nós temos de bom. Nós não temos piedade da carcaça, a gente trabalha 24 horas se for preciso. Então, a minha intenção, me envolvendo nesses mais diversos assuntos, é provar para as pessoas que vale a pena você votar no cara que era oriundo lá da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Como referência, como formador de opinião, como pessoa competente, dedicada. E que detalhe, a gente tem um a mais. Nós já, por ofício nosso, nós já estamos dispostos a nos sacrificar pelo semelhante. Você vai subir lá, você vai morrer, cara. A gente vai lá sozinho, sem ninguém pedir, a gente já faz livre e espontânea vontade, porque a gente já sabe que é o nosso trabalho. E a mesma coisa a gente faz na atividade parlamentar, à frente de uma prefeitura, à frente de um governo do estado, numa Câmara de Vereadores. A minha missão é conseguir provar para o catarinense que onde tiver um militar, que ele colocar o nome dele para poder se candidatar, vale a pena você ir lá dar seu voto para ele. Que você não vai estar votando num piano de uma tecla só. Deputado, voltando um pouquinho no Circuito Catarinense Motociclismo, foi um projeto do senhor, né, foi aprovado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente. Maravilhoso. Primeiro que Santa Catarina ele tem paisagem para isso. Santa Catarina é um estado lindo de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Nós temos aí paisagens maravilhosas, que é o que atrai mesmo o motociclista. Nós temos um clima gostoso para andar de motocicleta, né? Mesmo no inverno, quando você chega numa pousada, nós temos hotelaria para recebê-los, gastronomia, tem cultura para oferecer para esses caras, e principalmente segurança. Você pode transitar com uma moto caríssima aqui no estado, que ninguém vai encostar em você e levar a tua moto embora. Então nós temos todas as ferramentas, nós já temos em Urubici aqui um ponto que é atrativo para motociclistas do Brasil inteiro, eles já vêm para isso aqui. Quando a gente criar essa rota turística, a gente vai estar oferecendo às secretarias de turismo de cada um dos municípios criarem políticas públicas que possam também utilizar um gargalo para capitanear recursos através desse turismo. É o cara que vai abrir uma lanchonete especializada nisso aí, é uma churrascaria, é uma hotelaria, é um ponto de parada, é uma borracharia, é uma oficina mecânica, é uma revenda autorizada. E as pessoas que estão naquela cidade, elas vão ter que se especializar para poder atender esse turista. O governo de cada município vai ter que criar subsídio para poder especializar essas pessoas. Então, quando você trabalha com turismo, impacto zero na natureza, impacto zero em questões sociais. Você traz pessoas de fora, você só cresce através do intercâmbio.
Ninguém cresce sozinho dentro de uma caverna. Daqui a pouco a gente começa a ver, olha lá, Barra Velha está fazendo tal coisa, Guarujá, vamos fazer também, está dando certo. Né? Por que o prefeito de lá fez? Nossa, ele criou condições lá dentro lá de capitanear uma escola técnica lá dentro lá, ou de fazer a formação de quem quer trabalhar com gastronomia. Aquele cara que também talvez ia lá para uma atividade até voltada até para o crime mesmo, ele falou, não, peraí, eu ganho mais dinheiro trabalhando lá, ganhando meu dinheiro honestamente. Quando a gente fala de crescer, é disso que a gente está falando. Né? Daqui a pouco, lógico, a minha intenção é que as armas fossem utilizadas exclusivamente para o esporte. Porque quem pratica esse esporte, como eu pratico, sabe que é gostoso. A gente passa o dia inteiro no stand, a gente não passa mais tempo porque é caro. E quando tiver uma movimentação com maior número de gente, pode se tornar barato. A mesma coisa o motociclismo. Todo mundo gostaria de ter uma moto bacana. Não tem porque é caro. Mas quando todo mundo tiver vivenciando essa situação, a tendência dos preços é baixar. O cara fala assim, o cara mora lá em Manaus, eu vou passar minhas férias em Santa Catarina, eu vou fazer um roteiro inteiro lá. Pensa quanto que um turista desse traz dinheiro para dentro do estado. Não, eu vou fazer a rota turística das 2 rodas inteira em Santa Catarina. Vai ser minhas férias. Nós temos ainda um problema ainda em relação a isso, que é de fácil resolução, que basta o governo do estado ter um bom relacionamento com o governo federal, né, para resolver umas questões pontuais aqui que já estão sendo resolvidas, já foram começadas a construir, tão bem adiantado isso, do governo federal do Bolsonaro, que é em relação às nossas rodovias federais, e o estado se debruçar em cima das rodovias estaduais, que eu estou dizendo, infraestrutura. Dali para frente, cada município sabe se virar sozinho. Isso é importantíssimo. Ontem eu recebi a prefeita de Arabutã no meu gabinete, arco e flecha, festa da cuca, festa da dança germânica, a colonização polonesa, ítalo brasileiro. Lá que tu vai pra praia, tem os caras lá, os manezinhos lá que estão fazendo da cultura soriana deles ali. Se você não vê um puta potencial para ganhar dinheiro, porque tu é burro. E lá a prefeita, eu quero até parabenizar a prefeita de Arabutã, está fazendo um excelente trabalho com o turismo lá, está expondo a cidade dela para o estado. Daqui a pouco alguém olha lá, rodando ali no celular na mão, quer saber, vou passar minhas férias lá. E é isso que a gente quer que aconteça com o estado de Santa Catarina, que as pessoas venham para cá, tragam dinheiro para cá. Perfeito. Mano, o senhor falou agora há pouco ali o lance da copiar o que está dando certo, né? Uhum. A gente percebe hoje essa onda na América Latina do marxismo, socialismo. Só acha que a gente copiou o modelo correto, vendo inflação da Argentina 60%, inflação de Nicarágua, inflação de Venezuela. Só acha que a gente está tomando um rumo correto, só acha que a gente vai haver ranger de dentes nos próximos anos. Cara, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não vai ser aqui no Brasil que vai dar certo. Não fomos nós que copiamos. A gente tem que ter bem claro disso. Mais de 50 milhões de pessoas no Brasil disseram não para isso. E vão pagar pelo sim dos outros 50%. Vão pagar caro por isso aí. Obviamente que para você reconhecer o céu, você tem que ter andado pelo inferno. Sou muito claro em dizer isso, assim, para você realmente saber o que é uma Venezuela, você tem que viver numa Venezuela. Muitos brasileiros não acreditam nisso. Eu acredito que, infelizmente, tem gente que vai ter que comer, aliás, não comer, né, nada, comer fogo de colherinha para poder aprender ali o que a gente pode estar perdendo com isso. Para mim, muito triste, uma situação triste mesmo, saber que tem a possibilidade franca de daqui a alguns dias aí ter um sujeito que eu não gostaria de ter nem por vizinho. Lima, tu perde voto com isso. Eu não gosto da política do PT. Eu não preciso de voto de maconheiro, eu não preciso de voto de arruaceiro, eu não preciso ter contato nenhum com esse tipo de pessoa, não é parte do meu time. O
meu time olha para frente, meu time é vanguardeiro, ele quer progredir, ele quer trazer riqueza para o Estado, o meu time quer que todo mundo esteja bem, ele não quer socializar a desgraça, ele quer eliminar isso aí, né? Uma porcaria de regime de governo que eu não gostaria de ter pelo Brasil. Fui franco nisso durante a minha campanha inteira. Vou ser franco em relação a isso mesmo. Lima, tu vai perder voto do PDT. Não interessa. Não quero voto de sem terra, não quero voto de sem teto, não quero que quebrem o nariz, que sangrem, que vão embora, que desistam disso, que vão bem para longe. A fronteira está ali, atravessa, vai viver lá na Venezuela, lá vocês podem estar comendo cachorro, gato, revirando lixo, atirando um no outro, fumando pedra o dia inteiro, maconha, descendo até o chão, subindo até o chão. Façam o que vocês quiserem fazer. Eu sei muito bem o que eu quero para a minha vida. O que eu quero para a minha vida é um país que seja realmente temente a Deus, porque desde a formação da estrutura do ser humano, ela não pode passar sem ter uma religião. Ele tem que acreditar mesmo na vida eterna, ele tem que acreditar que ele vai ser responsabilizado porque ele vai, pelas maldades que ele faz, né? Seja nesse mundo ou em outro. Ele precisa acreditar na eternidade da alma, ele precisa acreditar que ser honesto vale a pena, ele precisa acreditar que ser desonesto não vale a pena, que para toda ação tem uma reação, que se ele fizer algo de ruim ele vai ser punido por aquilo. Ele tem que saber que ele tem que viver foi uma das poucas vezes que Deus falou diretamente com ele: você vai viver do suor do teu rosto. Ele tem que saber que ele vai viver do trabalho dele, e não, Deus não falou assim: você vai viver do suor do rosto do teu irmão, viu? Ele não falou isso. Ele falou pro cara: você pisou na bola aí, você vai viver do suor do rosto. Tu não vai viver do suor do rosto da sociedade, do teu trabalho. Eu quero ver um país onde as pessoas vivam do seu trabalho, progridam dentro dele, vai para frente. Dá certo? A nossa teoria dá certo. Veja aí, a gente quer morar numa Suíça, a gente quer morar numa Europa, a gente quer morar num... Eu não quero morar na selva. Nem o nosso índio quer isso, cara. Ninguém quer isso. Óbvio que esse assistencialismo ele é um encantador de jumentos, que a gente chama, né, cara? Picanha, e você vem com uma vara e tá puf dentro do buraco. Mas o Brasil tem jeito, sim. Eu não perco a minha fé, não perco a minha esperança. Às vezes a gente respira fundo, toma gás de volta para cima, puxa mais um pouquinho de ar, e esse é o plano ali. Mas que o caminho não é esse mesmo, não vejo lógica de como funciona isso. Está lá a Argentina, ela está arrebentando a economia dela, aqui do lado. Mas por que será que os argentinos estão todos vindo para cá? Cara, eles estão fugindo justamente daquilo que vocês estão querendo implantar aqui no Brasil. Por que Roraima foi um dos estados que deram o maior percentual de votos para o presidente Bolsonaro? Estão vendo... Porque eles sentem a merda lá do lado deles, lá. Eles estão vendo, pô, isso aí não presta, cara, eu não quero isso. Eu vou mais além. Se a gente está empregando venezuelanos, se a gente está empregando argentinos, se a gente está empregando há muito tempo, né, o haitiano, é porque estava dando certo o nosso regime. Eu vejo que hoje se fala muito já de começo, antes de botar o pé na rampa lá, de estourar o teto de gastos. Essa questão do assistencialismo, né? Se todo mundo viver de assistencialismo, como é que vai ser feita essa arrecadação de impostos, de tributos, né? Aí eu vejo que isso vai ser um fator preponderante para a nossa destruição. Olha, a gente tem um plano. A gente encher os navios aí, todo mundo, e migrar para Cuba, todo mundo. Tá difícil. Todo mundo igual. Todo mundo lá, se dane. Deputado, a gente encerrou aqui as perguntas. O senhor quer tratar mais algum projeto de futuro? Quer tratar mais algum outro tema? Quero primeiro te agradecer, cara. Muito bom essa oportunidade de estar aqui. Tu é um baita guerreiro, cara. Também traça uma história muito bonita dentro da instituição que jurou defender. Trabalha isso mesmo, cara. A gente é do suor do nosso rosto. Esse compromisso assumido, ele fica explicitado nas suas ações. Parabéns mesmo pelo que você vem fazendo. Vale a pena, tá? Vale a pena mexer com a gente. Que não tem susto, não tem mentira, não tem nada disso. A gente não vai assustar ninguém com
Amanhã o cara está fazendo algo de errado. Isso jamais. Né? E mais mesmo agradecer mesmo a oportunidade. Bem gostoso o bate-papo nosso aqui, tranquilo. Tá? E sempre que se fizer chamada, aqui estarei. Perfeito. Então, deputado, eu gostaria de agradecer o senhor pelo que o senhor fez pela história da Polícia Militar, em especial pela história que o senhor fez no pelotão de choque, no GRT, no PPT, e depois, né, de ter tomado novos rumos, alçado novos voos, ainda está ajudando a gente enquanto policial militar, enquanto cidadão, enquanto joinvilense. Então foi uma honra receber o senhor aqui, gostaria de agradecer e... Força e honra. É isso aí, muito obrigado. Gente, obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. É isso aí, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e seguir também as redes sociais do deputado Sargento Lima. Valeu, grande abraço.